o empreendedorismo nas novas gerações e as tendências de consumo entre os jovens. E uma forma coletiva de impulsionar a economia. Venha com a gente que o Interface está no ar. Dois a cada 3 jovens querem empreender nos próximos anos. É o que aponta a pesquisa da Federação das Indústrias no estado do Rio de Janeiro, realizada em 2017. E numa era em que o suporte da tecnologia e o acesso à informação só tem crescido, abrir o próprio negócio tornou-se uma tendência entre a nova geração. Empreendedorismo. Essa palavra está cada vez mais presente no vocabulário dos brasileiros. Mas você sabe o que significa empreender? Na verdade, ser empreendedor é um modo de vida, né? Antigamente as pessoas linkavam o nome empreendedor a abrir um negócio. Na verdade, não. Empreendedor é você ter características de comportamento que vão resolver um problema, que vão disponibilizar uma solução nova para o mercado, que está sempre apto e disposto a solucionar algo que ainda não foi feito. Segundo a Confederação Nacional dos Jovens Empresários, a globalização e a crise econômica têm incentivado a juventude a empreender em diferentes segmentos. O Diogo, o Dante e a Guilhermina são 3 dos milhares de jovens que se propõem a criar novas soluções todos os dias. Desde que eu parei de jogar futebol, eu já tinha uma ideia de fazer alguma coisa diferente, então uma coisa que fosse ligado um pouco às amizades que eu conquistei durante o futebol, que eu pudesse usar disso. E foi justamente isso que me fez abrir a marca. Comecei a trabalhar com essa parte de design gráfico, porque meus pais têm empresa, e eu ajudava eles em algumas coisas. Depois procurava coisas para fazer em casa, em livro, pela internet, pela televisão. Aí, depois quando eu parei para pensar o que eu estava fazendo, eu já estava empreendendo um tanto de coisinha. Eu estudei na escola de Sebrae, em 2011, e foi muito transformador na minha vida, foi um divisor de águas. Depois que a gente passou por essa experiência, a gente juntou um grupo de alunos que tinha estudado lá e começou a pensar como que a gente poderia multiplicar aquilo que a gente tinha aprendido. Seja com startup, marca de roupa ou projeto social, as novas gerações conseguem abrir espaço para perspectivas de trabalho inovadoras e com contribuições sociais. O Embaixadores da Escola é um programa para empoderar alunos de escolas públicas, para eles se tornarem agentes de transformação nas suas escolas e entenderem que a mudança tem que começar por eles. Então, eles têm que identificar os principais problemas e desafios da escola e criar soluções e projetos para resolver esses problemas. Enquanto o empreendedorismo da Guilhermina promove mudanças positivas no universo dos jovens, a startup do Dante oferece praticidade para os idosos. A plataforma Core Saúde permite que pacientes mais velhos registrem digitalmente o histórico médico. A gente gostou da ideia, formamos uma equipe, passamos pelo Startup Weekend, fomos conversando com o pessoal de mercado, aí com médico, com cuidador familiar e tal. A gente foi refinando, a gente chegou em idoso frágil. Então, a Core faz o que a gente faz hoje, porque a gente ficou uns 3, 4 meses ouvindo o não de um tanto de gente e testando um tanto de coisa nova. Criatividade, iniciativa e persistência. Essas são características comuns entre jovens empreendedores. Mas o Diogo atribui o sucesso da marca que criou aos contatos que fez ao longo da vida. O que de verdade alavancou a Monk foi a questão das minhas amizades que eu fiz a vida toda. Nunca fiz pensando em nada em troca, só que uma coisa agregou a outra. Quando eu pensei em fazer, eu só usei delas, as pessoas até influentes que são do meio do futebol, que me ajudaram muito quando eu comecei com a marca, entendeu? Fez a marca dar um verdadeiro boom. Apesar das barreiras financeiras e da falta de experiência, a juventude assume posições de destaque no empreendedorismo e prova que o importante é persistir. Empreender, você está todo dia lá resolvendo as coisas legais e as coisas chatas de fazer acontecer. E não desanimar. Porque às vezes você vai tentar fazer uma ideia que não vai dar certo, mas você pode pivotar, mudar, recomeçar do zero. Então, não desistir de jeito nenhum. Começa a ler muito conteúdo sobre isso, conversar com gente, ver, tem muita coisa no YouTube sobre isso, tem muito livro bom sobre isso. E se você quer empreender a partir de uma ideia, acontece fazer com que todo mundo, até seu cachorro, já sabe o que é a sua ideia
e compartilhar com o máximo de pessoas possível. Aí você vai conseguir não só ter um feedback sobre isso, mas também vai conseguir achar mais gente que acha que quer empreender junto com você. Eu considero assim, empreender não ser uma vez só. Eu vou começar um negócio, eu vou empreender, eu vou fazer o negócio acontecer. Empreender é todo dia, porque cada ideia nova que você tem é um empreendedorismo diferente. Eu acho que o grande diferencial do jovem é essa quantidade de informação que tem no mundo hoje e essa capacidade dele sonhar e correr o risco calculado. Acompanhar o mercado e propor novas formas de economia. Romper com o tradicional e trazer um modelo que não visa apenas o lucro. Estamos falando da economia colaborativa, uma ideia que tem apostado na tecnologia para alcançar bons resultados. À frente de um desses exemplos, Daniele Firpe Johnson, uma das coordenadoras de uma organização de agricultores, que faz desse modelo econômico uma forma de conquistar um lugar no mercado. Assunto da nossa entrevista de hoje. Seja bem-vinda, Daniele. Seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço pelo convite. Daniele, primeiramente eu queria saber de você, quais são os pilares dessa economia colaborativa? Então, economia colaborativa, ela é uma alternativa à economia tradicional, né? A economia da forma como o capitalismo está acostumado, né? Então, a gente trabalha essencialmente com confiança, que para mim é o principal pilar dessa economia, relações mais próximas de consumo, reorganização desse consumo, de forma a tornar as relações mais humanas, de forma a agregar outros valores que não só o produto, mas também o caráter educativo e transformador que a proposta de economia colaborativa pode ter. E a gente viu uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Consumidor que 79% dos consumidores acreditam nessa economia compartilhada. A gente queria saber se os jovens estão entre essa porcentagem, se eles acreditam nessa economia. Bárbara, a gente tem visto que sim, né? O que a gente vê é que o nosso grupo tem pessoas de várias faixas etárias, mas o pessoal mais jovem tem estado muito presente, né? As pessoas estão retornando a formas mais humanizadas de organização, né? A coisa da ressignificação do que é a comunidade, do que é a produção, do que é o consumo. E a gente tem uma adesão muito boa de pessoas mais jovens. Assim. E, Daniele, a gente pode afirmar que esse é um modelo econômico que educa? Eu acredito que sim. E a gente acredita que a nossa forma de produzir agrega muitos valores, entre eles o valor da educação. Porque as pessoas aprendem mais sobre o próprio alimento, aprendem mais sobre o que estão consumindo. A gente também tem muita possibilidade de agregar para as crianças. As famílias trazem as crianças para conhecer a horta, para ter contato com a terra, para estar ali trocando mesmo com uma realidade que não seria, entre aspas, natural para ela dentro de uma cidade, né? A realidade do produtor rural, de como que o alimento chega para você. Isso é muito transformador e abre muito, assim, a visão das pessoas, né? E nesse aspecto, você acha que a economia colaborativa ainda está enfrentando muitos desafios, muitos obstáculos? Eu acredito que o principal obstáculo às novas iniciativas de economia colaborativa, entre elas, né, a CSA, da qual eu faço parte, é mesmo as pessoas aceitarem a inovação. Né? As pessoas às vezes se apegam muito ao modelo tradicional e falam, será que isso vai dar certo? E, assim, é uma resistência inicial a pessoa sair daquele paradigma do consumidor passivo e se tornar um consumidor mais ativo, mais proativo e mais consciente, de forma geral. Qual que é a relação, assim, da economia colaborativa com as novas tecnologias? Nossa, a relação é bem forte, porque a gente consegue um alcance que sem redes sociais, por exemplo, a gente não teria como alcançar. Hoje nós já entregamos 100 cestas para 100 famílias, que muitas delas conheceram o projeto pelas redes sociais, né? Claro que o forte ainda é nisso daí a indicação, a confiança, o boca a boca, mas isso tem acontecido por meio de redes sociais, né? O alcance disso é muito grande e a gente tem trabalhado muito em cima disso, especialmente no nosso site, que está lá, né, explicando o projeto,
e de uma forma mais dinâmica o WhatsApp. E para finalizar, Daniele, você acredita que há um incentivo das políticas públicas nessa economia colaborativa? Bom, sim, acredito que existe, né, um movimento nesse sentido. Nós estamos agora, recentemente, tivemos a legislação do marco regulatório do terceiro setor, que favorece a transparência das organizações, né, não governamentais. Agora, a gente ainda sente que é tímido esse estímulo, né? Existem muitas burocracias, assim, muitas exigências ainda para participação de editais. Então, a gente trabalha mesmo com a força dos integrantes do grupo. Então, ainda acho que o poder público pode melhorar nesse sentido, aí, favorecendo que a gente produza mais, porque é muito benéfico para todo mundo, inclusive para o Estado. É um projeto muito bacana, muito Daniele. bacana. Eu Parabéns, A gente te agradece por ter Muito vindo, obrigada. por divulgar esse projeto tão Sim. bacana aí. Eu agradeço pelo convite. Sucesso Obrigada. com a CSA. Agradeço. Quem quiser conhecer, se vocês me deixam espaço para eu falar um Claro, pouquinho, a gente tem o nosso site, csaminas.org. Lá tem todas as informações de como participar do nosso grupo. A gente aceita, todo mundo é bem-vindo a participar de uma iniciativa que vai muito além do consumo de alimentos e que traduz muitos valores que a gente quer cultivar e quer fazer expandir. Obrigada. 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 Vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais interface para você. É muito comum a gente ver a maioria das instituições e escolas enxergar o jovem só como futuro, né? O que você vai fazer no vestibular, para que você vai estudar, o seu Enem vai ser para quê? E eu acho isso um grande erro, primeiro porque o jovem, às vezes, tem que tomar uma decisão que vai mudar para a vida inteira dele, com 17, 18 anos. E segundo, que poucas instituições estão enxergando e ouvindo o jovem hoje, é o que a gente faz aqui, a gente ouve ele hoje. O consumo de marcas que criam uma identidade entre grupos. E na era das curtidas e compartilhamentos, replicar tendências tem sido moda entre jovens. Mas há quem, entre as diferentes formas de consumo, não abre mão da personalidade e encontra o próprio estilo. A internet e as mídias digitais têm aproximado as pessoas cada vez mais dos objetos de consumo. E não é somente através das buscas pela rede, já que a presença desses bens no mundo virtual é constante e tem despertado o desejo e criado uma sensação de necessidade. Hoje, em específico com as redes sociais, a gente está em contato com anúncios e com marcas o tempo todo. Desde a hora que você acorda, que você abre o Facebook, abre o Instagram, até a hora que você vai dormir, você está lá nas suas redes sociais. E as marcas entendem isso e aproveitam dessa grande quantidade de pessoas online para poder oferecer produtos o tempo todo. Então, durante o dia você sempre vai ver Facebook, alguém no Facebook anunciando alguma coisa, algum influenciador digital no Instagram anunciando outro produto específico. Então está muito próximo isso. O fato do jovem estar exposto aos produtos assim imediatamente, né? Porque basta ele abrir o computador, ele vai receber uma porção de convites para participar e para consumir várias coisas. Então ele é sediado. Na verdade, os objetos perseguem as pessoas, né? Tem uma paranoia invertida, né? Quer dizer, não sou eu me sinto perseguido pelos objetos. Os objetos estão aí me falando compre, compre, compre. Né? Então eu não tenho como fugir disso a partir do momento que eu tenho uma tecnologia capaz de me assediar desse jeito. Instagram é então, uma coisa muito perigosa assim, nesse sentido, porque é muito rápido, sabe, esse tipo de relação que as pessoas têm. Tipo, stories é uma coisa muito, realmente é uma coisa muito sedutora. A gente está ali o tempo todo propício a esse tipo de coisa. Segundo um estudo realizado pela agência B2, os jovens brasileiros com idade entre 18 e 29 anos são responsáveis por movimentar 32 bilhões de reais ao ano, demonstrando um grande potencial de consumo. Mas é através das influências pelas redes sociais que tem se criado uma nova maneira de se relacionar com o mercado. Hoje a relação dos jovens com o consumo está muito próxima, né? As marcas com as redes sociais conseguem se aproximar de uma forma tão íntima do público dela, sendo jovem ou qualquer público específico, e oferecer o produto certo para aquela pessoa. Não o produto certo que geralmente a pessoa acha que é, mas o produto certo que aquela marca influencia a pessoa a comprar. É uma facilidade de
de compra também que você tem, de estar ali comprando um negócio pela internet. Às vezes até mesmo eu vi suas roupas do brechó no Corvo para as meninas terem uma ideia, porque, tipo assim, é uma outra forma de aproximação, né, de contato. Desde que a tecnologia, né, começou a produzir objetos muito sedutores, né, fica difícil você não ter o desejo de comprá-los. E a tecnologia está programada para uma obsolescência dos objetos, ou seja, entre 1 e 2 anos o seu objeto ele vai ficar obsoleto, né? Então assim você terá o desejo de comprar um outro. Para além da compra, o consumo ganha um novo significado na sociedade, sendo pilar na construção de identidade e status. Para vender no preço que eu vendo as roupas e com a ideia que eu tenho, tipo assim, das pessoas usarem uma roupa que elas possam comprar e eu também posso lucrar com isso e que seja uma coisa bacana, eu já conheci várias pessoas, tipo assim, me identifiquei muito com essas pessoas porque são pessoas que normalmente são creche ou então lugar que está recebendo doação para criança com deficiência. Os objetos estão prometendo a sua felicidade, afinal de contas, não é só para a sua satisfação que você tem o objeto, porque ele te promete que você vai ser mais feliz, que você vai ser mais reconhecido, que você participará de uma trupe, né, de uma tribo mais bacana, mas também pelo fato de você ter o direito, não só o direito, mas o poder de consumo. E isso eleva muito a cidadania das pessoas. Eu acredito que o consumo reflete muito a identidade de uma pessoa. Porque se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa mais ligada a questões ambientais e direitos dos animais, por exemplo, e que tem essa pegada assim, vai procurar por marcas que têm essa mesma identidade. Então ela vai evitar consumir outras marcas, por exemplo, e focar mais nessas marcas. Eu acho que isso é uma relação de identidade da pessoa que dá para você perceber pelo que ela consome. A cidadania está muito ligada ao que você pode comprar. Ela deu uma invertida dos valores, né? Porque a cidadania deveria estar ligada aos direitos que um cidadão tem, né? De uma vida digna, de ter boa educação, boa saúde, enfim, essas coisas, mas não, né? Nós equivalemos a cidadania ao poder de consumo. Então a gente está perdendo valores muito importantes, inclusive, né? De convivência, do respeito ao outro, porque a gente tem adquirido a consciência de que o que vale é comprar. Já pensou o quanto de lixo você produz por dia? Já se atentou para os componentes usados naquele produto que você adora? Não pensou? Nem teve essa atenção? Pois é, mas tem gente que pensa e que mesmo sozinho pode fazer uma enorme diferença. Meu nome é Yasmin, eu tenho 23 anos e eu sou estudante de Direito. Através do Instagram Maravegs, eu e algumas amigas aqui de Belo Horizonte compartilhamos ideias sobre consumo consciente e veganismo. Eu me tornei vegana em dezembro de 2015, num trabalho voluntário na Ásia. E depois, quando eu estava começando a ter umas recaídas e ter dúvidas se eu ia continuar seguindo o veganismo ou o vegetarianismo, eu assisti o documentário Cowspiracy, que fala sobre a questão ambiental com o veganismo, e foi aí que eu decidi me tornar vegana. Às vezes, os ingredientes não têm origem animal, mas a indústria utiliza o animal, por exemplo, no trabalho da fazenda para pegar sementes de cacau, sementes de café. Então a gente tem que estar atento a tudo isso, porque o tempo todo tem muita exploração. Não adianta a gente pensar só nos animais e não pensar no meio ambiente como um todo. Não está só em não consumir alimentos de origem animal. Você começa a ter que se informar, porque tudo que você vai consumir atualmente tem origem animal, ou a empresa não colabora com essas questões. Então, remédios, cosméticos. Então você começa a ter que se informar sobre cada empresa para você passar a consumir ela, e acaba que você já começa a conhecer as empresas que adotam esse estilo. O que mais me incomoda na era descartável é que está uma produção em excesso de lixo, e eu tento reduzir ao máximo e influenciar as pessoas que estão ao meu redor com isso. Se eu vou
utilizar um papel alumínio para assar alguma coisa, eu lavo esse papel alumínio e reutilizo ele o tanto de vezes que der. Sacola plástica não existe mais, assim. É sempre andar com uma sacola reutilizável na bolsa e o canudinho, porque nos oceanos a maior causa de morte dos animais dos oceanos é o canudinho. Quando eu e as minhas amigas criamos o Instagram, a gente não esperava que ia ter um acesso tão grande, assim, uma difusão tão grande, porque rapidamente um monte de pessoas aqui de BH e de outros lugares já começaram a seguir e até cobrar da gente, assim, meninas, falem sobre esse assunto, falem sobre aquilo, porque tá crescendo muito o veganismo. Enfrentei muitos desafios desde que eu virei vegana, principalmente dos familiares, porque para a família que está acostumada naquela tradição, alimentar e de fazer as coisas sem parar para pensar, é difícil vir uma pessoa e querer mudar o estilo de vida de todo mundo que está perto dela. Eu espero alcançar de resultado, assim, com essa minha mudança de estilo de vida, atingir primeiro as pessoas que eu amo, são as pessoas que eu mais me importo e que eu vejo que ainda tem uma resistência em mudar, né? A família, assim, e os meus outros amigos. Então, quando eu faço tudo isso, eu faço pelo meio ambiente, mas a partir do momento que eu coloco isso na internet, é para abranger um número maior de pessoas, porque são coisas pequenas que a gente pode estar fazendo a nossa parte. Eu fico reforçando essa ideia no meu Instagram e no Maravegs, porque eu tenho certeza que uma hora alguém vai deixar de consumir algum lixo, porque eu falei. Corredores que misturam cheiros, sabores e um linguajar bem típico do mineiro. Em décadas de história, ele se tornou o queridinho do Belo Horizontino, mas quem é de fora também se rende aos seus encantos. Localizado no coração da cidade, o Mercado Central é feito coração de mãe, onde sempre cabe mais um, onde há ofertas para todos os gostos. O sábado e o domingo, para muitos, não teria a menor graça sem ele, se bem que os outros dias também não. Se nos fins de semana ele é capaz de acolher os 100 mil visitantes que passam por aqui, nos dias comuns ele não perde o posto de coração de mãe. Recebe em média 30 mil pessoas diariamente e é gente de todo canto. Por esses corredores são somados os diversos sotaques brasileiros. E claro, a língua estrangeira também é bem-vinda para dar aquela valorizada nesse que é mais que um mercado. É um ponto de encontro dos mais queridos entre os mineiros. Não é à toa que o queijo está entre os produtos mais procurados. Que a cachaçinha, essa é melhor nem falar. São muitas histórias a cada dose, por isso é bom nem começar. Por esses labirintos visitantes, que já nem são mais visitas, são praticamente de casa. Mas também há aqueles que nem sequer sabem que estão em apenas uma das mais de 450 lojas desse espaço. E todos unidos pelos aromas, pelas cores, sabores e os encantos da arte. É bom demais para ser verdade, mas para o bom mineiro então tem de tudo. Além das bancas, tem os bares, restaurantes e até uma capela, que é para não esquecer de agradecer toda essa fartura. Criado pela prefeitura no final dos anos 20, lá para a década de 60, ele deixaria de existir, já que a administração do município pôs à venda o terreno, alegando não poder manter a feira. De braços dados, os comerciantes compraram o espaço, mas teriam ainda outro desafio: construir um galpão coberto no prazo de 5 anos, ou, acredite, teriam de devolver o terreno para a prefeitura. Há poucos dias de estourar a meta, deram a lição de uma cooperativa. E viva a independência! E o mercado, que nasceu no dia 7 de setembro de 1929. E está aí o resultado. Por onde já passou só a elite, hoje pisam diferentes sapatos. Que bom que é assim. Afinal, esse aqui é o encanto. Encontrar nessas vias mais que produtos, as várias faces do brasileiro. Do pobre ao rico, do engraçado ao mal-humorado. Todos unidos pelos aromas, pelas cores,
sabores e, claro, por esse espaço democrático. Por hoje é só, mas na semana que vem a gente traz um novo assunto para o nosso Papo Cabeça. Enquanto isso, você pode conferir esta e outras edições do programa no canal do YouTube da PUC TV Minas. Curta e compartilhe com a galera. Tchau, tchau!